A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Urbanístico, tem a honra de apresentar o webinar O Futuro da Mobilidade no Pós-Pandemia, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU, a saber, cidades e comunidades sustentáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo. Obrigada, boa noite a todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a pessoa do nosso presidente Caio e vice-presidente Ricardo, que compreenderam a necessidade da existência de uma comissão individual que trata do tema de direito urbanístico e, portanto, dissociou o tema do direito imobiliário. O direito urbanístico é um ramo do direito público que caminha ao lado do direito administrativo e que trata de temas que são complexos, sensíveis e multidisciplinares no ambiente das cidades. Então, esse espaço dedicado a essa abordagem, ela nos traz muita felicidade e é muito importante para compreender todo essas dificuldades e a complexidade da vivência na metrópole. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer imensamente os nossos convidados, que são profissionais que lidam com o tema de mobilidade e de transporte há muito tempo. Eu, particularmente, os acompanho e compactuo com vários dos seus pensamentos há muito tempo, até porque estou na mobilidade há muitos anos, estudo a mobilidade há muitos anos, então é uma felicidade poder partilhar com eles essa mesa. Eu tive o prazer de conhecê-los todos pessoalmente, ficamos amigos, já me sinto amigo de todos, e sou muito grata por terem encontrado esse tempo na agenda, que eu sei que é bastante difícil, e eu já farei as apresentações e darei as boas-vindas e vou abrir a palavra para eles. Antes disso, eu gostaria de combinar com vocês que as próximas terças-feiras do mês de setembro nós teremos um encontro das 6 às 8. Nós estamos fazendo o mês da mobilidade e toda terça-feira nós vamos tratar sobre temas que são importantes e sensíveis sobre o assunto. E resolvemos fazê-lo com o tema do transporte de passageiro, dada as circunstâncias dessa situação delicada e inusitada que a crise sanitária nos trouxe. Vivemos uma época, um momento difícil emocionalmente, difícil pessoalmente, difícil economicamente, e as realidades elas foram se desenhando de maneira muito clara. O tema do transporte, se é que alguma coisa tem de utilidade ou de bom desse momento difícil, é que a consciência coletiva, para aqueles que não estudam o tema, não observam o tema, não discutem o tema, se tornou como um serviço público de extrema relevância. Ele sempre foi, mas ele passou a ser identificado como algo de importância vital. Não é possível pensar em qualquer situação, e mesmo em situações extremas, sem o transporte. O transporte para levar as pessoas, os profissionais de saúde aos lugares de seus atendimentos, o transporte que locomoveu pessoas para poder buscar um pouco de comodidade ou de possibilidade financeira. E esse transporte, ele
tem várias circunstâncias e vários problemas que precisam ser enfrentados. E que esse espaço de pandemia, e a gente espera que a consciência coletiva colabore para que medidas de discussões possam ser definitivamente implementadas. São medidas que fogem da nossa cultura, do nosso conforto, do nosso universo peculiar e individual, e precisam ser discutidos dentro de um ambiente de coletividade e de necessidade pública. Esse transporte que teve uma diminuição de demanda, isso significa que essas empresas sofrem economicamente com isso. Nós precisamos pensar em modelos de contratações, de formas de ajustes para esse momento pós-pandemia, e tem uma preocupação muito grande para quem trabalha com mobilidade, se preocupa com a mobilidade, é que todo esse esforço de anos da diminuição do uso do veículo individual, com essa situação pandêmica, com o medo do contágio, o uso do carro pode se tornar novamente intenso. Então, nós temos aí uma gama de preocupações e de situações que precisam ser tratadas. Vocês já devem estar acompanhando, são muitas lives, muitas discussões. Nós optamos aqui tratar especificamente do assunto do transporte e do seu financiamento, e vamos, com toda certeza, eu tenho certeza que assuntos desafiadores serão trazidos aqui, e eu gostaria que todos ouvissem, entendessem e participassem, e a gente espera reforçar o esforço de uma melhora de uma situação, da nossa situação da mobilidade, especificamente do transporte coletivo. Então, não sou eu que tenho que falar, vou fazer aqui a minha breve introdução, e agora eu vou fazer a apresentação desses convidados queridos, que são profissionais excelentes. Muito feliz que a Ana Beatriz está aqui, porque nós temos no ambiente da mobilidade um ambiente tipicamente masculino, então quando a gente tem as meninas na mesa, a gente fica bastante contente, né? Muito feliz, então está aí a nossa representante. E eu vou começar apresentando o Sérgio Aveleda, que atualmente ele é diretor de mobilidade urbana da WRI para cidades sustentáveis, e o Sérgio ele é advogado, e é um advogado que tem um pouco de engenheiro e um pouco de arquiteto com toda a sua trajetória, né? Foi presidente da CPTM, presidente do metrô, ficou na Secretaria Municipal de Transporte. Então, ele é aquele, eu costumo dizer, é aquele profissional multidisciplinar, e já passou pelo trilho, passou pelo pneu, e tem uma visão de mobilidade muito grande e tem muito a contribuir. Então, o currículo dele fala por si só. Temos também o Gilberto Fortes Flores Filho, que também é outra referência em mobilidade, né? Já foi do metrô Rio de Janeiro, e atualmente ele está como presidente da Comissão Metroferroviária da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. E engenheiro, né? Engenheiro elétrico, com toda essa experiência na mobilidade, especificamente nos trilhos, com uma visão muito grande do sistema de transporte, porque quem trabalha com operação de metrô tem que ter uma visão abrangente, né, por conta da conexão dos modais. Então, é outra contribuição brilhantíssima para essa mesa. E a nossa representante das meninas, Ana Beatriz Monteiro, ela é especialista, líder de transporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ela tem muitos anos de experiência em logística e transporte, já passou, engenheira também, não é, Ana? Já passou por vários cargos públicos, cargos privados, e hoje no BID, também com essa visão sistêmica da mobilidade, com essa visão global da mobilidade.
Então, é um prazer imenso, eu agradeço imensamente a presença de vocês, a disponibilidade do tempo, o compartilhamento de experiência e de informação com o nosso grupo, que ele transcende a OAB, né? Nós temos aqui, estamos sediados na OAB, mas a gente tem um contato e faz uma interface multidisciplinar, tanto com a academia, com o poder público, com as universidades, e eu espero que todos participem, a gente tem uma discussão muito rica. Muitíssimo obrigado a todos, e eu vou combinar algumas questões só de ordem, né, das nossas falas, da nossa jornada aqui. Cada apresentador vai ter, cada palestrante terá em torno de 15 minutos, e depois nós vamos abrir para as perguntas, né? Então, vocês já foram orientados como fazer essas perguntas, e a gente pensa em responder todas, vamos torcer para isso. Então, eu acho que nós vamos começar com Sérgio Aveleda, que vai tratar dos modos de transporte e suas externalidades. Enquanto isso, eu vou fechar o meu vídeo para vocês ficarem tranquilos e à vontade. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, doutor Tiago, doutora Manuela, doutora Lilian. Queria cumprimentar a Ana Beatriz e também o Joubert, meus colegas painelistas aqui na tarde de hoje. Cumprimentar também a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa live da Comissão de Direito Urbanístico do Núcleo de Mobilidade dessa comissão da OAB São Paulo. Como bem disse a Lilian, eu sou advogado, inscrito na Seccional São Paulo, portanto, me sinto absolutamente em casa com as minhas colegas e os meus colegas para discutir esse tema tão importante, que é a questão da sustentabilidade do transporte público nesse período depois da pandemia. Então, eu quero começar dizendo que um pouco o que a doutora Lilian já falou na sua introdução. Nós sempre olhamos para o transporte público como algo que era importante e fundamental para os seus usuários, que gerava benefícios para quem utilizava. Tanto é assim que a imensa maioria das cidades no Brasil financiam o transporte público com a tarifa. O que isso quer dizer? Quem paga o custo do transporte público, o custo de investimento nos equipamentos, ônibus ou trens, na infraestrutura, nas ruas, paradas de ônibus ou estações e trilhos, é quem usa. Então, se a gente reconhece que quem se beneficia do transporte público é quem usa, portanto, é justo que eles paguem para utilizar o serviço. É um conceito econômico de quem se beneficia deve pagar por esse serviço. Ocorre que, em março desse ano, nós fomos surpreendidos pelas medidas de isolamento social para conter a contaminação da Covid-19. Todos nós fomos instados a começar a trabalhar de casa, os restaurantes fecharam, os shoppings fecharam, os nossos eventos foram adiados ou se transformaram, como nesse evento aqui hoje, em algo virtual. Enfim, a nossa vida mudou radicalmente. E mesmo aquelas pessoas que não usavam o transporte público, somente puderam se alimentar, puderam sair na rua, eventualmente, a rua estava limpa e o policial estava trabalhando e os serviços essenciais foram mantidos e os hospitais, enfermeiros, atendentes de enfermagem, médicos, chegaram aos seus locais de trabalho porque havia um sistema de transporte público que, a despeito de todos os riscos, se manteve funcionando com a finalidade de manter o serviço essencial. Aliás, foi muito interessante ver o paradoxo. No começo da pandemia, no começo das medidas de isolamento social, algumas cidades cogitaram fechar o transporte público, mas a imensa maioria não fez isso. Porque se fechasse o transporte público, tudo pararia. Nós não teríamos mais repositor de estoque nos supermercados, não teríamos mais atendente na farmácia, não teríamos mais enfermeiro nos hospitais, não teríamos mais limpadores de ruas e não teríamos mais policiais e vigilantes fazendo a segurança. Portanto, nós descobrimos de forma bastante intensa que o transporte público
também beneficia aqueles que não pegam ônibus e metrô todos os dias. E por que nós somos beneficiados, ou aquelas pessoas que não usam o transporte público todos os dias são beneficiadas? Primeiro, porque é inviável uma cidade grande, e nós estamos cada vez mais vivendo em cidades grandes. Nós já temos, logo nós chegaremos a 75% da população mundial vivendo em cidades. Hoje nós já temos metade da população mundial vivendo em cidades, algumas em grandes cidades, como São Paulo, Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro, enfim. Seria absolutamente impossível a vida na cidade se nós não tivéssemos um sistema estruturado, organizado, que movesse uma grande quantidade de pessoas para as suas oportunidades, para o seu estudo, para o trabalho, enfim. Segundo, porque quando essas pessoas se movem de transporte público, nós estamos reduzindo brutalmente a poluição, e isso é algo muito sério. Às vezes a gente fica com a sensação de que quando a gente fala de poluição, nós estamos falando de algo muito distante, não é. Há estudos aqui do professor Paulo Saldiva, professor da USP, mostrando quantas pessoas morrem todos os dias por causa do uso de sistemas de transportes poluentes. O transporte público, mesmo que seja movido a diesel, ele é muito mais eficiente que o transporte particular. Nós somos beneficiados porque a cidade fica mais competitiva, atrai mais negócios, atrai mais empreendimentos e os serviços essenciais são mantidos. Ora, se todos nós somos igualmente beneficiados, por que só quem deve pagar pelo custo do serviço é quem usa? Pensando nisso, algumas cidades no Brasil e também ao redor do mundo começaram a estabelecer subsídios públicos para o transporte público. Então, é uma conjugação da tarifa, quem usa paga, mas também da participação de toda a sociedade, porque o transporte público gera aquilo que os economistas chamam de externalidades positivas. Então, São Paulo, por exemplo, ao redor de 30% do custo do sistema de transporte é pago pela prefeitura através do seu orçamento. E isso é uma política pública que reflete as melhores práticas ao redor do mundo. Como eu disse, incentivar o transporte público, melhorar a sua qualidade e reduzir o preço, melhora a qualidade de vida de todas as pessoas nas cidades. Portanto, é muito justo que mesmo quem não pegue metrô ou ônibus ajude a pagar a conta através dos seus impostos. O problema, e aqui eu vou caminhando para a conclusão dessa minha fala inicial, tentando respeitar o tempo que nos foi designado, é que depois da pandemia, nós descobrimos um outro fato importante. Nós estamos no meio de uma crise de sustentabilidade financeira do transporte público. Essa crise já existia antes da pandemia. Nós vínhamos perdendo passageiros ano a ano no transporte público, em diversos lugares do mundo, não só no Brasil, por falta de investimentos, pela qualidade do serviço, pela concorrência de novos serviços, pela concorrência com o carro particular, que volta e meia recebe o beneplácito do governo federal com redução de impostos, incentivos, linhas de crédito subsidiadas, e o mesmo a gente não vê, por exemplo, para a indústria que constrói trens, o mesmo nível de incentivo. Nós sempre temos uma concorrência muito intensa contra o transporte público. Então, nós vimos perdendo passageiro, e com a pandemia, essa crise se exacerbou. Nós estamos agora saindo das medidas de isolamento social mais contundentes, mas o mundo todo começa a assistir que nós não voltaremos ao mesmo nível de demanda tão rapidamente, e isso só vai agravar o transporte público, e a gente vê operadores do Rio de Janeiro, como o Metrô do Rio e a Supervia, anunciando que estão perto do colapso financeiro. Vemos operadores de ônibus quebrando em diversas cidades, o que gera, como bem disse a doutora Lilian, um temor da capacidade de manutenção, da nossa habilidade para manter o serviço público tal como ele é hoje, inclusive para melhorar sua qualidade e para atrair mais usuários. Eu queria compartilhar com vocês um único slide, uma única pesquisa publicada numa revista americana chamada Discourse Media. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela, e ela fala um pouco sobre os custos para a sociedade dos modos de transporte. Então, veja bem, esse é um estudo feito em cidades canadenses,
que diz o seguinte: se você decide ir para o seu trabalho a pé, e isso te custa $1, para a cidade, para o orçamento público, para a sociedade, isso vai custar 1 centavo de dólar. É muito barato para a sociedade se você decide caminhar. Se você decide ir de bicicleta, isso vai te custar $1, para a sociedade isso vai custar 8 centavos de dólar. É um pouco mais caro para a sociedade manter a infraestrutura cicloviária do que a estrutura para pedestres. Se você decidir ir de transporte público e isso te custar $1, para a sociedade vai custar $1,50. Para manutenção dos equipamentos, compra de ônibus, infraestrutura, enfim, o custo operacional é mais alto, é evidente, é muito mais organizado, é muito mais complexo organizar um sistema de transporte público. Agora, o drama está aqui. Se você decidir ir de carro para o trabalho e te custar $1 essa ida de carro, quer seja pelo custo de aquisição do carro, do combustível, a depreciação, a manutenção e tudo mais, para a sociedade isso vai custar $9,20. Eu sei que muitos vão ficar espantados com esse número. Primeira razão do nosso espanto é porque nós nunca paramos para pensar o quanto custa para a sociedade a infraestrutura para o carro andar. Isto parece que é dado da natureza, que não tem custo. O dono de carro, ele não percebe o quanto ele custa para a sociedade. E uma das razões é porque nós não contabilizamos isso nos orçamentos públicos. Eu tenho defendido, doutora Lilian, Jober, Ana Beatriz, que as cidades devem ter uma rubrica orçamentária que consolide todas as despesas que elas têm com o transporte individual motorizado. Nós precisamos saber quanto cada uma das nossas cidades gasta com asfalto, repavimentação, sinalização de ruas, semáforo, engenharia de trânsito, acidentes decorrentes do uso do automóvel, mortes e tratamento pelo SUS decorrentes das doenças respiratórias, e fora os custos intangíveis, que são aqueles decorrentes da perda de competitividade pelo congestionamento, pela poluição, pela falta de acesso que o uso do transporte individual motorizado traz. Aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, se você abrir o orçamento da prefeitura, você vai ver lá uma rubrica: subsídio ao transporte coletivo, alguma coisa ao redor de 3,5 bilhões de reais por ano. Mas você não vai achar, não só em São Paulo, mas em nenhuma cidade, uma rubrica orçamentária dizendo despesas ou subsídio ao transporte individual motorizado. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer é começar a discutir isso. Quanto o carro consome do orçamento público para viabilizar a sua existência? E algumas cidades já foram além. Londres, Nova York, Singapura, Pequim, já estabeleceram uma cobrança pelo uso da rua. Ou seja, o carro, aqui vou abrir um parênteses, o carro ele é um gerador de externalidades negativas. Enquanto o transporte público gera benefícios, inclusive para quem não usa, o carro gera prejuízos, inclusive para quem não usa. Então, quem não usa sofre com a poluição, com o risco de acidente, com o congestionamento, com o uso do espaço. Quando você decide de carro, você deve pesar aí 70 quilos, em média. Quando você decide de carro, você movimenta, não os teus 70 quilos, você movimenta 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas. Repare a quantidade de energia que você precisa para mover isto. Energia não é de graça, você está tirando isto do planeta. Esta energia queimada polui. Você mede não mais do que 0,25 metros quadrados. Com o carro, você passa a ocupar de 6 a 8 metros quadrados. Uma ocupação privativa do espaço público. Aquele espaço onde anda o seu carro é só seu. Ninguém pode usar com você ao mesmo tempo. Se você decidir estacionar o carro na rua, é uma apropriação ainda mais grave, porque por horas o seu carro ficará ocupando um espaço público mantido com recursos de pagadores de impostos que não têm carros, gerando, portanto, aquilo que a gente chama de externalidades negativas. Estas cidades que eu mencionei já estabeleceram uma nova fonte para pagar o transporte público, que é o uso do transporte individual. Eu sei que essa discussão é dura, ela tem muita resistência política. Nova York levou mais de 10 anos discutindo isso até aprovar esta lei, e aprovou com o apoio do atual governador, que foi opositor da medida quando o prefeito era Michael Bloomberg, porque ele descobriu que ele precisa de 80 bilhões de dólares para modernizar o metrô de Nova York,
e não tem de onde tirar esse dinheiro. Então, ele resolveu apoiar, estabelecer uma taxa que o carro, para circular no lado sul da ilha de Manhattan, pagará uma taxa e esta taxa será revertida para o transporte público. Do ponto de vista da ciência econômica, todo setor que gera externalidade negativa deve contribuir para diminuir os efeitos da sua externalidade. E todo setor que gera externalidade positiva deve receber benefícios da sociedade para que a sociedade possa retribuir, possa amplificar os benefícios que esse setor gera. Então, eu queria aqui dar a minha participação inicial com essa pequena introdução a respeito da economia do transporte e da sustentabilidade do transporte público e das externalidades negativas geradas pelo uso do transporte individual. Quero mais uma vez agradecer o convite, é uma honra estar aqui na minha casa, na OAB São Paulo, conversando com colegas a respeito da mobilidade urbana. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim? Agora sim? Estavam me ouvindo antes ou não? Não, somente agora. Não, só agora. Ai, desculpa, eu tive um problema aqui. Desculpa, então eu fiquei falando aqui, tá? Então, olha assim, parabéns, Sérgio, assim, acho que a gente concorda e tem uma preocupação muito grande. Você tocou em pontos muito sensíveis, difíceis, a gente sabe, né, de decisões políticas muito difíceis, mas que precisam realmente ser discutidas. Essa questão do espaço, da utilização do espaço, do pagamento por esse espaço, são sempre negadas, até porque elas não são populares, mas é uma medida que se impõe definitivamente trazer isso para a pauta e trazer isso para a discussão. Mas eu não vou me alongar, vou deixar isso para os nossos debates e vou passar a palavra para o João-Beck para falar sobre governança metropolitana e financiamento dos transportes. Ok. Obrigado, Lilian. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá? Para mim também é uma honra estar aqui, junto com tanta gente importante, amigos como o Sérgio, você, a Ana. Eu queria complementar na apresentação, você falou que eu faço parte da NTP, é verdade, mas eu também presido a NP Trilhos, que é uma associação com a sede lá na CNT, em Brasília, que ela congrega todas as operadoras de transporte ferroviário no Brasil. Todos os metrôs, os trens, que infelizmente não são muitos. Pra você ter uma ideia, nós temos um país e cidades que nem as nossas, e a gente tem no Brasil todo 1.105 quilômetros de estrutura de alta capacidade de trilhos para servir essa gente toda. Apesar da gente ter mais de 25 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, um adensamento gigante, e a gente tem uma estrutura, uma rede que, se você juntar 2 cidades do mundo, dá o Brasil inteiro. Xangai sozinho tem 700 quilômetros, Londres sozinho tem 450, e o Brasil todo tem 1.105. E o que aconteceu agora, e a gente já chamou a atenção do problema do veículo particular, mas a gente vinha numa luta de tentar mostrar a importância da estruturação, de ter um modal estruturante, e a pandemia expôs a gente a uma situação que a gente não estava preparado. Para você ter uma ideia, a gente no auge da situação da pandemia, em abril, a queda de demanda e, consequentemente, de receita das operadoras brasileiras foi da ordem de 79%. Mas, diferente do que acontece nos ônibus, você não pode modular, você não pode tirar todos os ônibus e deixar depois amanhã eles voltam. Você tem que ter uma grade mínima até para manter o afastamento social.
Então, a gente, na média, continua ofertando 70% da grade normal, com uma receita de 20% do que era esperado. A gente transportava, num dia útil, 11 milhões de passageiros e chegou a transportar só 2. 11 milhões de passageiros não é um número absurdo. Só o metrô de Moscou sozinho ele transporta 8 milhões e meio. Então, ele não é um número gigante, mas até para a nossa realidade ele é. E isso gerou uma perda financeira de 5 bilhões. Bom, agora a gente tem que voltar, ver como é que a gente faz. Esse tipo de transporte ele tem um custo fixo muito alto. 70% do custo é mão de obra, energia e manutenção. Então, você não tem muito como cortar. O que a gente está vendo? A recuperação vai ser longa. A gente vai ter um longo período aí pela frente. Por quê? 70% das pessoas viajam para trabalhar. Uma parte delas vai continuar trabalhando em casa. Uma parte perdeu o emprego. E uma parte que ainda precisa viajar vai ter medo de viajar e a gente precisa ganhar a confiança dela. Senão ela vai para o carro e vai acontecer tudo que vocês já mencionaram, que é um retrocesso gigante. Tá? O Sérgio mencionou algumas externalidades que a gente às vezes não se dá conta que paga. No Brasil, não só nas cidades, mas nos acidentes de carro morrem 50 mil pessoas por ano. Quer dizer, é uma guerra do Vietnã todo ano. Se você pegar os custos do SUS com recuperação, não das mortes, mas das pessoas que se incapacitam, às vezes definitivamente, foram 3 bilhões nos últimos 10 anos. Então, tem muito dinheiro que a gente gasta e poderia evitar de gastar. Né? Mas essa dificuldade que aconteceu daí, ela também tem várias maneiras de encarar. As operadoras públicas, elas já dependem, mal ou bem, de algum repasse do governo. As privadas, algumas têm uma banda limite, outras não têm nada, dependem exclusivamente da tarifa. Essas, o Sérgio mencionou, ficaram numa situação dramática, porque você não tem receita, mas tem que continuar prestando serviço. Bom, mas o que pode sair de bom daí? Eu acho que, como todo mundo fala que nas crises você tem uma oportunidade, a oportunidade é da gente olhar para dentro e ver o que a gente faz de errado. A gente tem, apesar da gente ter essas metrópoles gigantes, como nós temos aqui, a gente não tem nenhuma estrutura de governança, de autoridade metropolitana que a gente vê nos grandes centros no mundo. E aí, a gente, quando tem oportunidade de... A gente tem uma cultura, uma maneira de ver as coisas engraçada. Todos nós que já tivemos uma oportunidade de viajar, seja para trabalhar ou para de férias, a gente chega no aeroporto, a gente procura um transporte público. A gente compra um bilhete no transporte público. A gente anda o dia inteiro, pega um ônibus, o metrô, pega o trem, e é tudo uma tarifa só e a gente acha maravilhoso. A gente está até pagando muito, a gente nem está se dando conta que a gente, naquela tarifa, está subsidiando o sujeito que tem que pegar aquele transporte todo dia porque mora lá. Mas é maravilhoso. Mas quando a gente volta para cá, a gente só usa o transporte público se não tiver uma outra alternativa. Pois é, mas o que acontece? É ilógico você pegar uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem 250 quilômetros de trilho na ferrovia metropolitana, que é a CPTM de lá, que é a Supervia, tem 54 quilômetros de metrô e tem 28 quilômetros de VLT. E você imaginar que essa rede estruturante ela é responsável por 12% das viagens. Por quê? Primeiro, porque você não tem uma tarifa integrada verdadeira. Segundo, porque você não tem uma organização. Você pega os 50 quilômetros do metrô, você tem 106 linhas de ônibus que transitam na mesma faixa. E é evidente que se você divide, você tem perda de escala e você vai refletir isso na tarifa. Se você tem uma organização que planeja, estabelece quais são as redes mais pesadas, e aí é longe de ser uma disputa de ônibus e pneu. A mobilidade ela só vai funcionar se ela tiver ônibus e pneu funcionando no corredor certo e de uma maneira integrada física e tarifariamente. Se você tem alguém que planeja qual é o lugar que tem muita gente, precisa de uma rede de metrô, de trem ou de VLT, é essa. E ela vai ser alimentada e integrada com aquela outra. E aí sim você tem que pensar no subsídio, porque lá a gente pensa assim,
vou subsidiar o metrô. Mas não, você vai subsidiar a pessoa que vai pegar o metrô e mais 2 ônibus. E a diferença da tarifa técnica ela tem que ser custeada por alguém. Mas se você não organizar primeiro, não tem como você jogar dinheiro, você vai jogar dinheiro fora, porque você certamente poderia fazer isso de uma maneira melhor. Então, eu acho que o passo inicial é você consorciar esses municípios. É evidente que isso não é uma coisa fácil, tem os interesses políticos, tem uma perda de poder. Se você não der alguma coisa em troca, eles não vão fazer. É fácil a gente ver, tem autoridade metropolitana no mundo inteiro. A de Londres, o TfL, é o melhor, mas a gente não é inglês. Lá os prefeitos nem dão palpite, eles simplesmente são obrigados a entrar. E o financiamento é espetacular. Você tem na França, na Espanha eles são mais parecidos com a gente. Para eles começarem a implantar em Madrid e Barcelona, eles fizeram um consórcio. São Paulo tem acho que 39 cidades na região metropolitana, alguma coisa perto disso. Madrid tem 25. Eles fizeram um consórcio, 20 aderiram. Não era obrigatório. 5 não aderiram. Depois de organizado, aqueles que aderiram, as passagens daqueles municípios tinham subsídio, o sujeito vinha da cidade dele para o centro, movimentava e pagava menos. Os outros 5 acabaram aderindo, porque senão eles perdiam o voto, porque a passagem para eles custava mais caro, e se eles não aderissem, eles não tinham direito ao subsídio. Então, você tem que, é lógico, para chegar nesse ponto, e eu sei que a gente vai ouvir gente muito melhor do que eu, mas a gente tem que buscar essas fontes de financiamento. Todos esses lugares o governo federal dá dinheiro para você ajudar no OPEX da mobilidade. Não é só no investimento. Agora, você dá para os lugares que estão estruturados. Mesmo nos Estados Unidos, onde você tem que a cultura do carro é muito grande, mas você teve, em 2018, 13 bilhões de dólares para a mobilidade só para as cidades que tinham uma autoridade. Nova York, como o Sérgio citou, Washington, São Francisco. Quem não está estruturado não vai saber como gastar, ele não é elegível para esse dinheiro. E a gente aqui acha que pode ser, cada município vai dar conta disso sozinho, e eu acho pouco provável. Tem outras maneiras de financiar, e eu não quero falar do que eu conheço pouco. Mas a última questão que eu acho que resta importante, e a gente falou de governança em termos de autoridade metropolitana, mas eu acho que a gente também tem que falar em termos de governança, principalmente porque a gente sabe que aqui, por mais que a gente precise de fontes de financiamento, o dinheiro nunca vai ser suficiente para tudo. Por quê? Porque a gente precisa de dinheiro para uma porção de coisas, para a saúde, para a educação, para a segurança. E na hora, algumas coisas como mobilidade, apesar de ser um direito, apesar de ser uma obrigação constitucional, de ser uma questão social, por isso que a gente é um transporte essencial, ou um serviço essencial, desculpe, mas a gente precisa de atrair o capital privado para desonerar parte desse recurso público que não existe, para poder fazer o governo gastar menos, mas conseguir atender da mesma maneira. Mas, para isso, também a gente tem que implementar uma série de coisas. As regras elas têm que ser estáveis. Quando a gente contratar alguém para prestar um serviço público em nome do Estado, ele tem que receber aquilo que foi combinado. Se o contrato é um contrato com o governo e não com o Estado, que há 4 anos o governante seguinte não gostar e não vai respeitar o contrato, você não vai conseguir atrair ninguém. Parece longe da realidade, mas o VLT do Rio tem um contrato assim que a prefeitura não honra há mais de 1 ano, então tem uma dívida de 240 milhões que um operador privado está tendo que arcar ou ir para a justiça, mas continuar prestando o serviço. Então, na hora que o sujeito vai e tenta entrar num negócio desse, se ele for precificar, monetizar esse risco, ele vai cobrar muito para vir trabalhar ou para prestar esse serviço. E se você não tiver uma regulação que seja justa, que vai garantir que eu vou ganhar o combinado, mas eu vou prestar o serviço combinado e o contrato vai ser respeitado. Se você não tiver isso, fica mais difícil de atrair gente também. E, por último, a garantia, porque se você é aquela história, você vai pagar pela contraprestação de serviço. Ah, mas eu não tenho, o recurso do município não tem recurso, então eu não pago. Não, você tem que ter uma fonte que garanta isso.
Isso que aconteceu agora, tá certo? Você tem sistemas que estão operando desde março com recursos do operador, enquanto que isso foi uma coisa que aconteceu só no Brasil, não, aconteceu em todo lugar do mundo. Eu mencionei Londres. Londres, os trens são operados pelo Estado, mas os ônibus são todos concessões. Quando eles não tinham mais dinheiro, o que eles fizeram? Durante a pandemia, eles pegaram toda a despesa e toda a receita e bancaram a operação. Quando voltar, o operador volta a operar e ele não tem que botar o dinheiro do caixa dele para manter o serviço público. Então, você ter um sistema de garantia justo é um atrativo. Bom, eu posso imaginar a opção de outras formas de financiamento que existem em outros lugares. O Sérgio mencionou muito bem a questão do pedágio urbano, que é claramente uma necessidade. A gente sabe que tem outros lugares que tem o aproveitamento imobiliário como uma fonte de receita. E eu acho que a gente tem que explorar isso para que a gente transforme a mobilidade numa coisa que seja digna. Porque não é justo uma pessoa, para poder pagar menos, levar 3 horas, 2 horas e meia para vir trabalhar e 2 horas e meia para voltar. Certamente essa pessoa não tem qualidade de vida, não tem produtividade, e se ela tivesse 1 hora ou 2 a mais por dia, talvez ela estivesse estudando, ou indo para a academia, ou até indo para o bar com os amigos, estaria gerando emprego e renda e PIB, pelo simples fato de não estar presa no transporte. E a gente age assim. Tem uma frase famosa do prefeito lá de Bogotá que fala que o país rico não é onde o pobre tem carro, é onde o rico usa transporte público. Ela se aplica bem para a gente. A gente vê isso no mundo inteiro. O rico no metrô. E aqui no Brasil, não. Não dá status. Então, a gente só usa quando não tem outro jeito. O dia que a gente transformar o transporte público numa opção inteligente, não na falta de opção, aí a gente talvez consiga fazer da mobilidade uma coisa digna de verdade. Obrigado. Obrigada, Gilberto. Também pontos importantíssimos. Eu acho que a governança nessa pandemia também foi outra questão que ficou muito clara, né? Nós temos municípios que se separam por uma rua e prefeitos que tomam decisões diferentes, né? Então, essa falta de compreensão do que significa essa governança metropolitana e não a adesão ao Estatuto da Metrópole, enfim, foi um meio de se buscar essa organização, é outro ponto que ele é um facilitador de mais um instrumento para a solução desse problema da mobilidade. Então, e outro tema difícil e sensível que também politicamente não é aceitável ou então bom de se falar, e que as pessoas também não entendem o porquê que isso é necessário e que deve acontecer. Mas vamos seguir, a gente vai discutir isso daqui um pouquinho. E agora a Ana Beatriz vai falar com a gente sobre o financiamento dos operadores públicos e privados. Obrigada, Ana. Imagina, eu que agradeço aí, para mim realmente é uma honra, né, estar com vocês e um desafio aqui falar depois do Aveleda e do Joubert, né, que já tocaram em todos os pontos. Mas também aqui eu fiz as minhas anotações para a gente não ter sobreposição e eu procurar comentar dentro dos pontos que não só você, Lilian, na sua fala de abertura, como eles dois colocaram, para dar um elemento adicional, né, disso daqui. Então, assim, esse tema que a gente está falando, da sustentabilidade, né, financeira e operacional do transporte coletivo, como os meus colegas já falaram, já era uma coisa que já vinha se anunciando antes da pandemia, né? Eu acho até que a pandemia trouxe uma luz e uma preocupação maior das autoridades e da sociedade como um todo. Porque o que a gente viu nessa queda aí, tanto o Aveleda quanto o Joubert mencionaram, poxa vida, queda de 80% na demanda e uma queda, assim, uma obrigação, né? As pessoas foram impedidas de trabalhar. Agora, interessante, 20% da população que usava dos usuários não cabia, então não zerou.
Porque até aí uma frase que o Aveleda falou outro dia no seminário que a gente estava juntos, aqui no webinar, que era sobre a essencialidade do transporte coletivo. Adorei e já usei essa frase. Por quê? É justamente isso. Para que a gente consiga estar nas nossas residências, nós que temos o privilégio de poder contar com a internet boa, com computador e tudo, não faltou comida no supermercado, sem nenhum caixa para deixar de pagar, ou aquelas pessoas que a gente pediu para trazer em casa, comprou. Então, não faltou comida para a gente chegar. Então, o que tem? Então, assim, é fundamental, isso é um consenso, o que nós precisamos fazer? Né? Então, olhando essa situação de pós-pandemia, claro, a gente precisa ter uma coisa mais imediata, né, de curto prazo, porque os operadores estão sem fôlego financeiro, como a gente fala, né, tanto os públicos quanto os privados, o próprio setor público também com pouca capacidade de socorro para dar uma coisa mais imediata. E assim, uma peculiaridade que tem no transporte coletivo também, que é diferente de quando a gente olha o caso da saúde, por exemplo, você não existiam protocolos, uma vez que você teve os protocolos de saúde, você consegue ter uma transferabilidade muito importante. Assim, claro, a pessoa jovem de um jeito, o hipertenso de outro, o idoso de outro, mas você consegue padronizar procedimentos. No transporte coletivo, você passa a ter especificidades do modelo de contrato que é vigente, das características das cidades, então não é fácil também você transferir as soluções. Então, assim, conclusão disso daqui, as soluções para o transporte coletivo, elas precisam ser olhadas, não caso a caso, porque a gente vai conseguir algumas similaridades, mas sim com um olhar que tem peculiaridades dependendo do tamanho da cidade, do tipo de serviço que é prestado, do tipo de contrato que é existente. Então, como primeiro passo, né, vamos dizer assim, para sair, então, um socorro mais imediato para os operadores. Né? Então, esses são algumas iniciativas em termos de financiamento, da liquidez para eles. Perfeito, vamos colocar isso daqui. Num segundo momento, claro que vai ser pedido a renegociação, o reequilíbrio dos contratos econômicos e financeiros. Também eu vejo isso como uma medida de médio prazo, né? Não ainda mais para curto prazo do que para médio prazo, mas não é uma coisa imediata, né? Porque ainda precisa ver quando, como a gente disse, isso está sangrando, tem que parar de sangrar, né? Então, ou estabilizar, né? Esse é o nível da demanda para se falar em reequilíbrio, mas é uma outra coisa que precisa ser feita. Mas, assim, no meu entendimento, o essencial é você repensar o sistema. Né? E como, por exemplo, aquilo que já vinha afetando o transporte coletivo antes, que foram assim, todos os aplicativos que surgiram, foram soluções de mobilidade que o setor privado gerou, criou e o mercado adorou. Então, a gente não pode ignorá-las. Elas são parte do sistema de mobilidade das cidades hoje. Então, o que nós devemos fazer com elas, que é uma coisa que o BID está investindo, ver como podemos ter um modelo de negócios que integre essas soluções de micromobilidade como complementares ao transporte coletivo, tá? De forma que as pessoas sejam os meios de pagamento, que você possa estar na sua casa, você pega numa solução única, que você pega um Uber até uma estação de metrô, você vá até o metrô, até que ainda não seja a sua solução final, mas aí depois de lá você pega uma bicicleta, ou você vai a pé num trecho, mas você consiga, por exemplo, aqui no aplicativo da sua casa, você consiga fazer isso. Um ponto importante em que a gente tem trabalhado também para olhar a inclusão de quando você começa a pensar em soluções desse tipo, quando você pensa, pô, você vai ter os aplicativos, né? Usam muito disso. Um fator positivo que tem acontecido nessa pandemia, no meio de tanta coisa ruim que tem acontecido, é o aumento da digitalização e da bancarização das classes mais baixas. Porque o que acontece? Com o auxílio emergencial, que no começo era dinheiro na conta, tinha lá o aplicativo, tudo foi feito com o aplicativo, era dinheiro na conta, eles podiam sacar. Esse foi o primeiro momento. A segunda fase agora é uma poupança digital, onde as pessoas ali de baixa renda
conseguem pagar suas contas através dos seus aplicativos. E você não precisa ter um smartphone para fazer isso. Celulares mais baixos você consegue fazer isso. Então, as pessoas estão, sabe, usando mais a questão de pagamentos digitais. Isso tem sido uma coisa que eu tenho acompanhado muito de perto e estou fascinada com isso daqui, pela possibilidade que ele abre de outros meios eletrônicos de pagamento para o transporte coletivo, para a população de baixa renda, tá? Que é o que a gente está olhando. Então, temos buscado pensar nesse modelo de negócio onde você possa ter também políticas públicas mais flexíveis. Porque quando a gente fala num contrato de concessão, pelo menos 10 anos. Então, você tem que ver como que você consegue ajustar esses contratos para que você tenha respostas mais rápidas às mudanças nos padrões de mobilidade das pessoas, né? Então, esse é um desafio. Estamos aqui, o BID está investindo em cooperações técnicas para poder chegar em soluções desse tipo. Uma outra coisa aqui que eu acho assim, que é bem importante, por exemplo, quando eu falo nessas políticas públicas flexíveis, a gente sempre pensa as pessoas separadas das cargas que circulam na cidade e que influenciam demais a mobilidade. Então, uma coisa que a gente está olhando também, e as nossas políticas todas de mobilidade para circulação de cargas são restritivas. Então, não pode circular caminhão grande, não pode fazer isso, não pode. Então, é pensar, e muito alinhado naquilo que os colegas já falaram, tipo de precificação do uso da infraestrutura viária, que seja aí com pedágio urbano, que é um instrumento, né, de você também captar receita para o sistema, e aí para o sistema, não é para um modo específico, é você poder ter precificação também para a circulação de caminhões. Um exemplo, e políticas públicas flexíveis. Refrigerantes, que é assim, toda cidade ela precisa de alimentos, de bebidas, circulação de documentos, que vai ter também lixo. Pelo menos esses 4 cargas vão circular. Então, somente pegando um exemplo de refrigerantes, que foi um caso também conhecido aqui nosso, de lá de Nova York, que foi feito. Você pega uma rua você tem vários bares e vários restaurantes na mesma rua. Por exemplo, o centro da cidade aqui em São Paulo, que é um lugar difícil de circulação, porque as ruas são estreitas, e às vezes você tem o bar da esquina, ele pede refrigerante na segunda, o bar três casas adiante pede refrigerante na quarta, na quinta. Então, você ter programas, e com tecnologia você consegue fazer isso, onde você consiga integrar essas pessoas, esses estabelecimentos que estão na mesma rua, como se fosse um marketplace. E aí eles colocam seus pedidos e o refrigerante vai lá, a empresa refrigerante chega e fala: o bar da esquina, recebi esse pedido. Aí ele pede, faz uma varredura, vê quem está ali próximo também, para você conseguir otimizar a circulação dos caminhões para a entrega de mercadorias. Então, isso que a gente está fazendo aqui, o primeiro passo é assimilar que precisa ter alguma circulação de mercadoria, não dá para tirar. E você tentar diminuir isso para sobrar espaço nas vias também para a circulação de veículos, mas também não é automóvel que eu estou falando, tá? Porque também os automóveis precisam estar com o seu preço muito adequado para usar. Se quer ir lá na hora do congestionamento, tem que ser mais caro do que no outro momento, né? Então, porque a via é única, e a via você não consegue crescê-la como cresce a frota. Então, essa questão de ter mecanismos de precificação do viário é uma coisa muito, muito importante aqui para a gente, e que a gente está dedicando tempo para estudar e vir com soluções para esse tipo de alternativa. Então, sempre as palavras-chave para a gente são, primeiro, o momento emergencial que tivemos e dar um socorro para esses operadores, para que eles sobrevivam e que a gente não tenha um colapso aí, que muito é anunciado. Temos que evitar o colapso, temos que apoiá-los para poder ter essa transição. Então, aí são mecanismos de financiamento de curto prazo, instrumentos para dar liquidez para os operadores, sejam eles privados ou públicos. Então, esse aqui já vem uma outra. Para dar sustentabilidade para essa mobilidade, aí tem que pensar em coisas mais estruturantes, como essas que eu estou falando. Sejam modelos de negócio para integrar a micromobilidade com o transporte coletivo e políticas públicas flexíveis, onde você possa permitir essa integração aí do sistema.
Tá? Então, em linhas gerais, era isso aí que eu tinha para falar e fico aí à disposição também para perguntas. Perfeito para os nossos debates, né? Obrigada, Ana, muita coisa boa e interessante. Antes só de eu fazer um comentário e passar para os nossos debates, eu queria fazer um agradecimento especial que eu não fiz no começo, e já me desculpo aqui, com a Manuela e o Tiago, que são integrantes da comissão, são integrantes do núcleo de mobilidade, sem os quais, e principalmente a Manuela, nosso evento não teria acontecido, né? Então, muito obrigada. E toda essa equipe da UAB que nos dá o suporte. Então, eu cometi essa indelicadeza na ânsia de começar o nosso assunto. Agora, eu queria fazer algumas colocações, e aí a gente abre para as perguntas. Primeiro, né, a gente tem o serviço de transporte é serviço público e de natureza essencialíssima, sim. Esse serviço público ele pode ser prestado diretamente pelo Estado ou por delegação, e por ser serviço público ele não pode parar. Dentro dessa frase não muito longa, a gente congrega várias coisas que nós dissemos aqui, né? Porque se eu vou fazer essa delegação, ou diretamente, o que torna muito mais caro e muito mais complicado e muito mais complexo para o Estado prestar esse serviço, se ele o faz por um contrato, esse contrato precisa estar estruturado financeiramente de modo que ele seja um negócio atrativo. Para ir financeiramente, pensando, porque ele não pode parar, é o serviço que, sob nenhuma hipótese, mesmo que ele esteja esgotado, para que ele pare, ou vai ter um acordo, ou então ele vai buscar uma ajuda judicial, né? Aquele que o prestador privado. Então, a estrutura desses contratos, ela é, e a segurança jurídica que o João falou, é muito importante. Ao lado disso, então a gente precisa pensar em formas de contratações que sejam inteligentes e que sustentem esse ambiente todo. Temos uma realidade, sim, 25%, segundo alguns estudos da população, vai trabalhar em home office. Mas a gente tem um contingente muito grande que continua usando o transporte. Então, o transporte não perde a sua necessidade, a sua essencialidade. O que ele perde? Ele perde, sim, para o veículo individual. E por que a gente tem essa falta de apetite, né, político por esse assunto, de tratar dessa questão? Então, a gente tem um desincentivo do uso do transporte público. Por que ele é desincentivado? A gente tem uma qualidade ruim, uma infraestrutura viária totalmente confusa, uma cobertura que não fica boa, é uma cobertura ruim. Quando a gente pensa em mobilidade ativa e pensando na bicicleta, a primeira sensação que as pessoas têm é que é perigoso. Então, assim, elas já rechaçam, porque é ruim, você pode ter um acidente, vão levar sua bicicleta. Então, o uso compartilhado de bicicleta passa por essa forma de trazer alguns interesses. E a par de tudo isso, nós temos o próprio custo, né? Então, assim, fica caro. E quem mais sofre com esse pagamento é a população que mais precisa do transporte, porque elas moram longe, essas pessoas estão desassistidas, elas precisam se locomover e muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente está vivendo uma informalidade, as pessoas saem de casa para poder ganhar o dinheiro do almoço, do jantar, da noite, o almoço do dia seguinte, né? Então, a gente tem um conjunto de circunstâncias aí que colocam em xeque toda essa dificuldade e a necessidade de mudança dentro desse sistema. Então, e aqui, claro, a gente poderia ir por várias vertentes. O nosso dia de hoje, semana que vem, vai ter mobilidade ativa, depois nós vamos ter aplicativos, depois a gente vai ter o planejamento urbano. Então, nós estamos aqui focados nesse ambiente do transporte coletivo. E eu acho que vocês tocaram em temas muito importantes, né? Que é a governança, que é a segurança jurídica do contrato e que é a financiabilidade. Então, eu antes
que a gente abra aí para as perguntas, eu gostaria de, assim, de fazer um convite para vocês para falarem um pouquinho, primeiro, sobre formas de contratação desse serviço, né? Pensando dentro de toda essa discussão que nós tivemos dessa financiabilidade. Quando a gente trata do pagamento pela taxa de congestionamento, pedágio urbano, esses nomes, esses conceitos, eles vão sofrendo algumas modificações ou algumas críticas. E tem também aí a questão do espaço do estacionamento, né, que eu não sei se vocês entendem como um espaço, porque a gente usa a rua para o carro ficar parado, né, que é um espaço que é rico, que a gente poderia ali estar otimizando para uma mobilidade ativa, enfim, para uma monetização. As calçadas do mesmo modo, porque eu posso pensar em eletrificação, em carregamento desses veículos, dessas bicicletas, e aí eu posso ter um modelo onde isso se transforma em um ativo, uma receita. Então, para a gente mudar pelo menos fazer algumas propostas ou algumas provocações de quais seriam os próximos passos, né? Assim, a nossa mesa aqui ela é provocativa, ela traz questões que são delicadas. A gente tem ouvido muito sobre transporte na pandemia e pós-pandemia, todas as dificuldades que a gente já sabe fartamente, inclusive culturalmente, por conta da nossa cultura com esse apego do carro. E quando a gente começou a traçar uma modificação para isso, a pandemia vem e nos devolve para um lugar comum de novo, e a gente conseguiu assim um apelo, né, de uma parte da sociedade de entender que o transporte público é algo que é bom para todos. Então, eu gostaria assim de ouvir vocês, o que vocês acham dessas questões. Então, a gente está falando de formas de contratação, onde a gente traz segurança jurídica para esse contrato, dessa financiabilidade, e além dessa questão do preço pelo congestionamento ou do pedágio urbano, do custo pelo estacionamento e de uma eventual monetização da calçada. E aí fiquem livres aí para poder fazerem a fala de vocês. Alguma ordem, Lilian? Oi? Tem alguma ordem que você quer estabelecer para as respostas? Não, fica à vontade. Eu acho que vocês aí ficam do que vocês ficarem. Acho que a gente está uma mesa. Uma mesa. Começa falando na Beatriz hoje, agora, porque ela foi a última a falar. Tá bom, obrigada. Sim. Bom, qual que é o próximo passo, né? Assim, como eu comentei, né, aqui na minha fala, né, assim, que a gente tá comentando, assim, pensando muito em tecnologias, né, para poder atrair as pessoas. Quando você fala isso, o transporte coletivo é bom, né? E eu concordo plenamente. E o que a gente tem feito é o seguinte: vamos abrir espaço para o transporte coletivo. Dado que as vias são pequenas, estão congestionadas, então vamos, como eu falei assim, olha, vamos tirar quem a gente puder tirar, que é isso que eu falei da otimização dos caminhões. Vamos colocar preço naqueles que puderem pagar, né? Então, assim, para você poder otimizar preço na via, né? Para poder discriminar um pouco e gerar mais receita, para você conseguir fazer investimentos. Vamos priorizar o transporte coletivo, né? E vamos priorizar esse transporte coletivo e também trabalhar em duas dimensões muito importantes para as pessoas quando elas tomam a decisão para usar o transporte coletivo, que é conforto e segurança, né? Então, conforto, você traduz o conforto como aumento da oferta, você pensar em corredores dedicados de BRTs, ou que seja um equipamento dedicado, feito VLT, sabe? Alguma coisa assim que tenha um nível de serviço bom, um tempo de viagem, que não é só o tempo de viagem, né? A regularidade é muito importante, né? Então, você sabe, a partir do momento que você entra no metrô, você sabe, daqui a 10 minutos você está na estação tal, daqui a 15 minutos você está na estação tal, independente se está chovendo, sabe, se está sol, como está o nível de congestionamento, porque você tem um nível de serviço ali confiável, né? Então, é de como você, vamos dizer assim, transmitir isso para as pessoas, para os usuários cada vez mais, né? Então, isso
e segurança. Então, por exemplo, outra coisa que nós temos feito aqui no BID também, a gente desenvolveu uma plataforma gratuita e estamos começando a implantar em alguns lugares. Ela foi criada no ambiente de transportes, né? Então, para transporte coletivo, que é monitoramento do distanciamento social. E já estamos fazendo agora, mesmo pensando assim, pô, mas não vai precisar de distanciamento social para sempre. Graças a Deus, que bom. Mas o que a gente está fazendo com isso? Primeiro, passando para os usuários que precisam estar no transporte coletivo, que aquele ali, ele está sendo cuidado de alguma forma. Então, é monitorar o distanciamento social com mensagem de alerta, quando chega a menos de 2 metros. Estamos implantando, inclusive, vamos implantar aqui em São Paulo também, mas ainda a gente está muito atrás, porque o sistema é muito cheio, o metrô aqui é muito lotado, você não pode impedir, mas a gente vai conseguir fazer isso, o conforto e a segurança também, que é para vir. Então, essas são 2 variáveis que a gente tem que estar muito atento, que precisa investir no transporte coletivo também, para poder ele, vamos dizer assim, renascer, né? Se mostrar que o transporte coletivo ele é bom, ele é confiável e ele precisa ser também prático, né? Por isso que a gente está falando dessas soluções de você tentar comprar passagens por um aplicativo, quando você vai sair da sua casa, sabe? É esse tipo de solução que a gente tem buscado para investir no transporte coletivo, né? Para ajudá-los nisso daqui. Quando você fala em modelos de contratação, de novo, a gente também, dentro dessas políticas públicas flexíveis, ela precisa acontecer. Por quê? Quando você tem um contrato de prestação de serviço público, que o contratado é resultado de uma licitação, que tem um prazo de vigência naquele contrato, você precisa respeitar tudo que tá escrito lá. Então, hoje, como você define o nível de serviço, então você pode ter uma situação onde, a partir das 10 da noite, tem um determinado ponto final de ônibus, alguma coisa assim, que talvez o ônibus não precisasse ir até lá, ou talvez não com aquele ônibus daquele tamanho, que permitisse o operador ter uma flexibilidade de frota, que permitisse o operador ter serviços complementares, mas que fosse focado na prestação do serviço. Hoje a gente tem uma obrigatoriedade, né, em função dos diversos arcabouços legais que nós temos, que é a prestação de serviço, ela também está atrelada a uma frota, sabe, a demonstração de quilometragem rodada, tudo isso, e não é, por exemplo, o número de passageiros transportados, sabe? Então, coisas desse tipo que nós temos que pensar na flexibilização dos contratos de concessão, tá? Para, inclusive, incorporar essas transformações que têm sido muito rápidas, e o governo, o contrato fica, que a gente chama de engessado. Quando termina a concessão, o operador está totalmente, né, destroçado, porque ficou ali honrando um contrato quando não tinha mais a demanda e que poderia ter sido flexibilizado de alguma forma. Então, isso, para mim, que eu não tenho a solução ainda, mas é uma coisa que nós temos que olhar, como podemos trazer flexibilidade por contratos, mantendo a estabilidade dos contratos, porque todo contrato de concessão ele prevê investimentos, então o concessionário ele vai colocar dinheiro, vai investir, ele precisa ter garantias que aquele contrato vai ser respeitado, né? Então, quando tiver uma flexibilização, ele não pode interpretar qualquer coisa que esteja escrito no contrato como uma flexibilização, que aquilo se traduza num fator de risco. Ele, a qualquer momento o governo pode mudar as regras? Não, não é isso. É uma questão se tem uma mudança significativa na demanda, por qualquer motivo, sabe, no perfil ou na frequência, que possa ser refletida no contrato de alguma forma. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. E também, nos contratos de concessão de ônibus, incorporar elementos de inovação, tanto em termos de tecnologia, como em termos dessa flexibilização que eu estou falando, os indicadores de desempenho, como rever esse modelo, né? Isso, para mim, eu acho que é fundamental.
Uma revisão, talvez, revisões mais curtas, né, das regras e os índices indicadores de desempenho. Eu acho que nenhum de nós aqui tem uma solução, a gente está aqui para isso mesmo, né, para poder angariar soluções, enfim, para essa questão. Quem que é o próximo, Joubert ou Aveleda? Fiquem à vontade. Agora eu acho que o que vocês decidirem. Não vou ser menos dura. Eu vou para o meio agora, que o Joubert ocupou a sua posição, ele vai para o final, depois a gente faz outro rodízio. Se o Joubert dá, claro. Olha, Lilian, eu acho que a questão que está posta, ela é fundamental. Eu abarquei na primeira etapa da minha fala a questão de novas fontes de financiamento do transporte público, especialmente a cobrança pelo uso do carro privado nas ruas como forma de reembolsar as despesas que o carro gera e alocar esses recursos para o transporte público, tornando-o mais atrativo e mais sustentável financeiramente, mais barato para a população que dele precisa. A questão dos modelos de contratação é outro ponto onde a gente pode ter uma grande economia, melhoria de qualidade e de competitividade. E eu me refiro aqui exatamente aos contratos de ônibus. Eu acho que os contratos nos trilhos, eles vêm melhorando significativamente. Modéstia à parte, eu participei da primeira PPP do Brasil, que foi a da linha 4 amarela. Depois nós tivemos a PPP da linha 8 da CPTM, que foi a compra de 36 trens. Depois o Estado de São Paulo fez a concessão da linha 5. Agora estuda conceder a linha 8 e 9. E a gente vê um aprimoramento e um nível de sofisticação nesses contratos que é muito interessante. A gente está aí, eu acho que de acordo com as melhores práticas. Mas o mesmo não se reflete no setor de ônibus. Nós contratamos operador de ônibus quase como da mesma maneira que fazíamos nos anos 70. Ou seja, a prefeitura abre uma licitação para contratar a propriedade dos ônibus e o serviço dos ônibus e a propriedade da garagem. Ou seja, concentra num único ente o risco de capital, ele tem que comprar os ônibus, comprar a garagem, que é um ativo estratégico e fundamental e muito caro, ele tem que depreciar esses ativos ao longo da prestação do serviço e ele tem que prestar o serviço. O que acontece? O setor, ele se cristalizou. Se você observar as licitações mais recentes ocorridas nas cidades grandes no Brasil, o nível de competitividade foi muito baixo. São Paulo é um exemplo. Nenhuma empresa de fora apresentou proposta aqui, apesar de ser um contrato gigantesco. E nenhuma empresa de São Paulo costuma participar de licitações fora. Ou seja, há uma cristalização do mercado, um pouco por causa do risco, o risco é muito alto, a prefeitura paga 35% da receita dos ônibus sem dar nenhuma garantia específica, isso é um risco muito grande para o empresário, e como ele tem que comprar o ônibus e recuperar esse investimento ao longo do contrato, esse risco fica muito alto. O que a gente tem observado ao redor do mundo que tem quebrado um pouco esse regime? Outra ineficiência desse regime. Imagina que um empresário vai mal prestando o serviço de ônibus e a prefeitura queira rescindir o contrato com ele. Como bem disse a Ana Beatriz, o transporte não pode parar, não tem hipótese de amanhã não tem ônibus. Você que mencionou isso, Lília. É inconstitucional, é ilegal, chega a ser até criminoso, no mínimo uma improbidade do prefeito se ele não prover o serviço de transporte público. Pois bem, se o prefeito quiser rescindir o contrato com a empresa de ônibus, ele precisa fazer uma intervenção lá na empresa de ônibus, ele precisa assumir a empresa de ônibus. Ele vai ter que comprar óleo, ele vai ter que comprar pneu, parafuso, contratar cobrador. Você imagina, no nível de engessamento que está a administração pública, ninguém quer isso. Todo mundo foge dessa circunstância. Então, a gente tem observado um modelo interessante, Londres adotou esse modelo, Singapura adotou esse modelo, a cidade de Santiago do Chile acaba de comprar uma parte dos ônibus com esse modelo. Qual é o modelo? Você separa a concessão em 2 grandes contratos. Um é o da propriedade dos ativos. Os ativos pertencerão a um concessionário, que pode, inclusive, ser um fundo de investimentos com participação pública, multilateral, internacional, enfim, é um fundo ou um concessionário que o papel dele é deter ativos. E ele é remunerado pelo uso desses ativos, ou seja, pelo leasing, aluguel, enfim, qualquer figura jurídica aí da cessão de uso remunerada. Então, ele compra os ônibus e a garagem,
e ele é remunerado pelo aluguel desses ativos. De outro lado, a prefeitura contrata o operador do ônibus. Perceba, esse operador não tem mais que comprar ônibus e nem garagem. Portanto, eu não preciso mais de contratos de longo prazo para amortizar o investimento. Eu não preciso mais 15 anos, 10 anos para amortizar o investimento. Esse concessionário não faz investimento. Na verdade, ele nem é concessionário. Ele é um prestador de serviço, que eu posso contratá-lo nos limites da Lei 8666, ter prazo máximo de 5 anos. Se eu quiser retirá-lo, é simples, eu retiro, os ônibus continuam à minha disposição, porque os ônibus pertencem a um outro concessionário. Com isso, Londres, por exemplo, criou um regime de alta competitividade para cada linha de ônibus. Inclusive, operadores multinacionais disputam os contratos de Londres. O preço caiu e a qualidade subiu, porque toda semana eles fazem licitação de uma linha. Eles não fazem coincidir o término dos contratos num único dia. Então, eu tenho um empresário da linha, eu sou empresário da linha A, quero ganhar a linha B. A avaliação da qualidade do meu serviço na linha A influencia a minha participação na licitação da linha B. Permanentemente tem licitação, a prefeitura se empodera mais sobre os concessionários, o prestador de serviço não toma risco de capital, o tomador de risco de capital pode acessar a conta onde está a arrecadação, porque eu hoje, na tarifa que eu pago para o empresário de ônibus, eu pago o capital. Eu só tiro isso do empresário que presta o serviço e transfiro essa verba para o empresário que é dono do capital. E ele pode acessar a conta de arrecadação tarifária, que é uma conta super privilegiada, uma boa estrutura jurídica protege o concessionário. Então, eu acho que além do financiamento, a gente tem visto aí muita gente pedindo socorro para os governos para salvar as empresas, e esse socorro é importante, ninguém está dizendo que não é, mas nós precisamos ir além. É hora de modernizar a contratação, o modelo de contratação de prestadores de serviços, especialmente de ônibus no Brasil. Obrigado. Ok. Eu concordo com o Sérgio quando ele diz que os contratos de trilhos eles evoluíram bastante. Se você pegar os contratos que hoje têm mais dificuldade, ou tiveram mais dificuldade durante a pandemia, são contratos que têm 20 anos. Então, eles têm uma estrada que se percorreu até chegar nos que tem hoje. Então, com certeza, isso está muito mais evoluído. Eu concordo também com essa questão de você tentar atrair novos atores, principalmente na questão do ônibus. Eu vi algumas licitações de ônibus em que se exigia, na linha do que foi dito aqui, que o pretenso operador tinha que ter uma garagem para 300 ônibus. Como é que você vai fazer uma empresa de fora, que está tentando entrar, ele vai comprar uma garagem para 300 ônibus para concorrer numa licitação e se perder, faz o que com ela? Podia simplesmente, até numa situação dessa de você ter a garagem, você pode dizer, não, você tem 90 dias para ter uma garagem. Tá bom. Você teria outros atores e uma disputa que é saudável. Isso que o Sérgio disse sobre Londres, tem várias linhas dos ônibus de Londres que são operadas pela empresa de metrô de Paris, que é uma empresa pública também. Mas por quê? Porque é um negócio que fica em pé. Então, assim, a gente tem que... e nós falamos aqui, eu acredito que tudo isso aqui depende muito de ter uma fonte de recurso. Se a gente não tiver o dinheiro para pagar isso, para o subsídio, para garantia, você não atrai ninguém. E a gente está na iminência de ter um projeto de lei, acho que é 3364, que é o socorro para as empresas de transporte. E esse dinheiro é bem-vindo, como o Sérgio falou, mas ele tem que ter a contrapartida de você melhorar a governança dos contratos. Quer dizer, você não vai dar esse dinheiro só para socorrer. Você vai ter que ter o compromisso de melhorar essa relação contratual que os entes públicos têm com esses concessionários. Eu acho que é uma oportunidade também de você evoluir nesse sentido. E foi comentado também aqui sobre o metrô, que você sabe que a gente sabe que você vai pegar um trem, se não perder esse trem daqui a tantos minutos, tem outro que você leva tantos minutos para chegar. Eu acho que a mobilidade como um todo, como serviço, ela tem que ter como valor a previsibilidade, que é isso que hoje a gente ainda não tem. Mas para melhorar essa qualidade, a gente precisa seguir todas essas etapas aí. A gente tem que rever esses contratos, fazer esses contratos de uma maneira mais eficiente, aproveitar esses recursos que vão precisar vir para obrigar a melhoria dessa relação
e com isso a gente vai evoluindo passo a passo, porque eu não acredito que a gente vai sair do que a gente tem hoje para o que tem em Londres de uma hora para outra, mas passo a passo, uma coisa de cada vez. Não é isso, eu acho que todos esses passos, e a gente precisa começar a discutir seriamente sobre todo esse caminho, e eu gosto muito, Avelita, dessa nova forma de contratação, porque eu acho, inclusive, que dividir o contrato, a gente, inclusive, consegue que o nosso órgão de controle enxergue melhor, né? Alguns passos, alguma forma de gerenciar. Então, eu acho que a gente precisa se debruçar mais com relação a esse assunto e especificamente aqui também com essa questão do aporte financeiro. Claro que isso é importante, é urgente, mas a gente precisa ter a contrapartida, mas nós precisamos pensar nesse depois e nessa estruturação desse serviço. E voltando só para fechar, para a gente colocar aqui algumas perguntas, a questão da governança com o estímulo da ajuda federal, né? A gente precisa tratar do subsídio e quando a gente traz, se a gente convida, se esses municípios, formada uma região metropolitana, eles de fato são obrigados a ingressarem. O problema é a participação e como esse gerenciamento e a gestão desses serviços vão acontecer. No momento em que tem um estímulo, que existe um estímulo de financiamento, talvez a gente comece a trazer um apetite para discutir esse assunto, né? Então, nos grandes centros, claro, né, quando a gente fala de região metropolitana, são 5.570 municípios muito diferentes, mas nós temos grandes metrópoles aqui, várias metrópoles, aonde o conjunto de municípios está obrigado a ingressar na região metropolitana, mas ele pode ficar inerte ali, e a gente tem que pensar que eles não têm capacidade. A gente pegar a cidade de Monteiro Lobato, por exemplo, que está ali em Campos do Jordão, é uma cidade pequititinha. Como é que ela vai dentro de uma região metropolitana? Como é que nós vamos esperar o comportamento financeiro? Então, a gente precisa ter uma união, a gente precisa ter a união dando estímulos, formas de injeção de recursos para que esse sistema fique inteligente. E eu tenho aqui, vou fazer aqui, tem uma pergunta do Instituto das Cidades Sustentáveis. Ela diz o seguinte, Ana, para você, que você traz conceitos que dialogam algumas vezes com o modelo de ônibus sob demanda. No sentido da flexibilização, o que vocês acham desse modelo, né? Pensando na flexibilização da demanda, e como é que eles se articulariam com os contratos vigentes? Tá. Ana, quer responder? Pode responder? Sim. Enfim, ele se assemelha, né, quando você está falando aí de ônibus sob demanda, mas em algumas situações específicas, porque quando você olha um contrato de concessão, ele tem uma parte que é bem forte, vamos dizer assim, que é a prestação do serviço, por exemplo, do horário, né, desde manhã para a entrada das pessoas no trabalho até o fim do dia, vamos dizer aí, que seja aí de 5 da manhã a 8 da noite, que ele tem uma demanda bem regular, né? Bem firme e tudo. Quando eu falo na flexibilização, são para mudanças de comportamento face do perfil, né? De comportamento do perfil da demanda face a essa situação, vamos dizer, essa situação base, que é, por exemplo, que seja tarde da noite, que seja num feriado, ou que seja, por exemplo, férias escolares, coisas específicas desse tipo, tá? Como eles dialogam com os contratos vigentes, sempre é difícil. Pelo que eu disse, que os contratos atuais, infelizmente, eles são muito rígidos, né? Então, que eu até usei o termo engessado. Então, fica difícil. Precisaria ser um objeto aí de um reequilíbrio, alguma coisa assim, mas é sempre muito difícil. Quando eu falo em flexibilização, é pensar nisso para novos contratos. E aí tem coisas até mais amplas que foi mencionado aqui pelo Aveleda, que é mudar realmente radicalmente o contrato. Mas quando eu falo em flexibilização, é você pensar
durante a vigência de um contrato que foi estabelecido de uma forma, tá? Então, eu estou até falando na forma clássica, né? De você ter um período que é firme, que é daquele jeito, mas se tiver uma mudança drástica em relação àquele escopo do serviço base, quando o contrato foi assinado, que você possa ter, seja essas revisões mais regulares, que ao invés de ser as revisões ordinárias ser a cada 5 anos, que seja a cada ano ou a cada 2 anos, mas que você tenha no contrato mecanismos de flexibilidade. Tá? Essa que é a minha questão. Mas eu penso nisso mais para novos contratos, porque os contratos atuais eles são muito, muito claros. Aí, de novo, aí os doutores, aí eu não sou advogado, sou engenheiro, mas os doutores aí não me deixem falar uma atrocidade aqui jurídica, mas é assim, o que traz segurança jurídica é a estabilidade dos contratos. Então, uma vez que a gente tem aqueles contratos, tem que tomar um cuidado como que vai mexer nele, né? Então, seja no reequilíbrio, por isso que eu penso muito na concepção dos novos contratos que precisa ser revista, para que ele possa nascer com a flexibilidade. Esse que é o meu comentário. Aí eu gostaria de ouvir também complementos aí dos causídicos, né? Até, Avelina, até para complementar, e sabe o que eu gostaria de que você falasse um pouquinho, até porque é uma coisa que não é muito compreensível para as pessoas de modo geral, inclusive para os nossos colegas advogados. O que é o subsídio cruzado? Né? Porque aí a gente tem, quando a gente está falando do financiamento, quando a gente está falando da manutenção, porque claro que a Ana tem toda a razão, contrato vigente, a gente precisa respeitar a regra. Então, todas as nossas propostas aqui, assim, para se pensar num desenho inteligente de contratação, com financiamento e com formas de controle diferenciadas. O que a gente tem hoje são contratos que são, de fato, com regras já pré-determinadas e que vêm de algum tempo e não tão de vanguarda, como a gente tem tido as experiências nas concessões de metrô, foi a primeira, né, da linha 4, e, de fato, os contratos eles vão melhorando, a gente vai chegar num patamar de excelência. Então, o que tem hoje, ele está protegido pela regra contratual, e a setinha, embora não no universo do direito, falou muito bem. E aí, se você pudesse, Avelina, falar um pouquinho desse subsídio cruzado, acho que seria uma coisa muito útil, porque é uma coisa que as pessoas não têm. Para a gente é algo muito simples, mas as pessoas não entendem. Sim, obrigado, Lilian. Na verdade, subsídio é a transferência de recurso de um setor a outro, né? Nós temos subsídio para o ônibus de São Paulo, é um subsídio dado ao usuário e ele começou a ser exigido quando a prefeitura criou a integração, que foi uma verdadeira revolução no uso dos ônibus de São Paulo. Então, o que acontece? Você não tem dinheiro suficiente para manter a tarifa nesse preço, você pega um recurso do orçamento da prefeitura, dos pagadores de impostos e subsidia quem está andando de ônibus. Reduz a tarifa, faz com que a tarifa fique mais barata. O que é o subsídio cruzado? É quando você tem de um setor específico indo para outro setor. Um exemplo de subsídio cruzado, digamos assim, entre aspas, a Ana Beatriz depois me corrija, ela é nossa especialista aqui em economia e tudo mais, é o subsídio que a gente tem na cidade de São Paulo, porque a tarifa aqui é fixa. O que quer dizer isso? Ela não varia conforme a distância. Se você pegar um trem lá em Jundiaí, da CPTM, chegar na Estação da Luz e trocar por um metrô até o Jabaquara, você vai pagar R$ 4,40, eu acho que é a tarifa aqui em São Paulo agora. Ou R$ 4,80, não sei. Se você pegar o metrô aqui no Trianon MASP até a Estação Brigadeiro, andar 800 metros, você vai pagar os mesmos R$ 4,40, a mesma tarifa. O que isso significa? Eu que estou andando pouca distância, estou ajudando a pagar aquele que está andando na pouca distância, na muita distância. Num país em que os pobres e a população mais desfavorecida mora nas franjas, faz todo sentido que a tarifa seja fixa. Seria completamente perverso um modelo em que a gente cobrasse mais caro de quem tem que andar mais num país com a ocupação social, econômica que a gente tem. Outro subsídio cruzado, que é o que eu propus na minha fala inicial. Eu ando de carro, provoco uma série de externalidades negativas. Pago para andar de carro, porque eu preciso
do ponto de vista da teoria econômica, minorar os efeitos, porque não é justo que a sociedade pague por uma escolha que eu fiz. Então, eu vou lá e pago. Esse dinheiro pode fazer com que a tarifa de transporte público fique mais barata ou que a gente tenha um transporte público de melhor qualidade. Portanto, eu, Sérgio, usando o carro, estou subsidiando aquele que está andando de ônibus. Então, aí a gente cruza o subsídio a partir de um setor para outro setor específico. Não, muito obrigada, porque assim, as pessoas elas têm dificuldade de entender o que a gente está falando e, inclusive, de meditar sobre a importância dessas medidas, seja da taxação pelo congestionamento, ou vamos falar de pedágio urbano, qual dos dois a gente decidir nominar, seja pela cobrança do uso o que a gente tem aqui hoje de zona azul, né? Para poder a gente tratar desse assunto de fato, desse financiamento e de ter um transporte que é muito menos penoso para essa população que está muito mais distante e, de fato, acaba perdendo horas no serviço de qualidade ruim e sem nenhum tipo de vislumbrar nenhum tipo de melhoria. Gilberto, tem uma pergunta aqui do Vitor, e ele diz o seguinte, ele trata das regiões metropolitanas, né, até que ponto a mobilidade deve continuar a ser prestada como serviço público municipal em regiões metropolitanas? Não seria o caso de se transferir todo o planejamento, regulação e concessões para a esfera metropolitana? Passa para a nossa autoridade metropolitana, né? O nosso tema também que tem se enfrentado. É exatamente isso. A gente não consegue entender a mobilidade de um município que está conectado com uma grande região metropolitana, onde os habitantes desse município às vezes moram, dormem lá, mas trabalham no segundo município e estudam no terceiro, que você vai estabelecer uma mobilidade só olhando aquele pedacinho. É lógico que isso é um tecido único e você tem que fazer um planejamento e uma integração que atenda essa comunidade como um todo. E isso é um dos fundamentos de você ter uma autoridade metropolitana, um consórcio metropolitano. A Constituição ela acabou deixando por conta dos municípios essa atribuição. Mas, no fundo, a gente precisa, primeiro, a exemplo do que acontece em outros países, todos os entes federativos contribuam numa situação dessa daí. E é preciso que eles se consorciem e entendam que você vai abrir mão de ter esse poder de licitar as linhas no meu município em benefício de você ter linhas que atendam a todo mundo. É evidente que você pode ter linhas que não saiam desse município, mas não vai fazer sentido. É muito pouco. É melhor você fazer uma coisa que atenda a todos. E aquela história, infelizmente, para você fazer um prefeito abrir mão desse pseudo-poder, você vai ter que ter um benefício, e esse benefício vai custar alguma coisa, para que ele seja atraído, porque se ele não der o mesmo atendimento que o município vizinho dá, a tarifa daquele município vai ser mais cara, a viagem vai ser mais longa, e tudo vai ser pior. Então, eu não tenho dúvida que você tem que abrir mão da decisão só de uma pequena região, ela tem que ser uma decisão integrada, consorciada pela região metropolitana como um todo. Até porque esses serviços de natureza comum é impossível pensar que eles vão ser tratados individualmente, né? Assim, o serviço ele é de natureza integrado, tá certo? Então, se o Estado, por exemplo, ele tem em alguns municípios que são atendidos por uma linha de ferrovia que atende a capital e outros vários municípios. Por que você não faz que os ônibus daquele município eles se integrem com o trem que passa naquele município? Com isso, parece que quando a gente fala isso, a gente está falando assim, você está pensando, a sua área de trilho, você está pensando no trilho. Assim, não. Pensa bem, se você opera um ônibus, ele vai ser mais rentável se você andar uma distância menor com um ônibus com melhor carregamento
e vai ser mais eficiente também. Agora, se você for pensar no ônibus, a exemplo do que o Sérgio falou, se o ônibus for a frota, o número de ônibus, aí o passageiro passou a ser um negócio secundário. O passageiro é o principal. Atender ele é o que dá a rentabilidade. Se for qualquer outra coisa, não vai funcionar. Você não consegue atender os dois. Perfeito. Não, é isso. Eu acho que aqui nós estamos convergindo, né, para temas que são e que a gente espera que o apetite político mude a partir da consciência, né, de todos nós e de cobranças aí nos próximos planos de governo, seja para governo municipal, seja para governo estadual e federal. Então, a mobilidade, fato, a mobilidade ela precisa ser repensada e dentro dessa mobilidade nós estamos falando do veículo, a Ana trouxe muito bem a questão das cargas, né? E nós estamos falando do caminhar, seja vamos andar a pé, vamos andar de bicicleta, e como é que a gente vai integrar todos esses modais, como é que a gente vai tratar todos esses subsídios e como é que a gente vai pensar e principalmente a forma de delegação desse serviço. Eu acho que a provocação aqui deixada e eu convido para que a gente continue, né, insistamos com essas discussões de como é que nós vamos começar a implementar todas essas pautas e trazer esse assunto. Nós precisamos de programas que sejam programas de Estado, né? Assim, é política pública, é um serviço essencial e ele é um serviço que precisa ser bem prestado. Todos merecem um bom transporte e todos... Eu sempre digo, ninguém vai tirar a possibilidade do carro. Pode continuar com o seu carro, né? Não tem problema algum. O que a gente está propondo é que a gente tenha uma opção dada a toda a população de um bom transporte público. E esse mês de setembro é um mês onde a gente traz esses assuntos com mais intensidade e não é nele que se resume a nossa fala. Então, aqui, os meus 3 convidados, que eu agradeço imensamente a presença, ficam convocados para a gente continuar essa discussão, essa provocação e trazer todas essas experiências que são muito úteis e que só vão trazer benefício para uma cidade mais amigável, para uma cidade mais sustentável, para uma cidade que tenha congraçamento e que todas as pessoas possam fazer uso dela. Eu acho que essa é a meta de todos nós, né? E aí eu convido vocês aí para uma palavra final, porque acho que nós aqui já estamos no adiantado aqui da hora, a gente já pode começar a finalizar Deixa eu ver só se tem mais alguma... Não, pronto, esse aqui é da região metropolitana. Então, vou propor agora que o Jober comece essa série e eu termino. Isso. Ok, Sérgio, obrigado. Não, eu só queria agradecer a oportunidade, foi muito bom debater com vocês e, para mim, foi excelente. Eu acho, como você disse, que a gente tem uma convergência muito grande e você mencionou agora no final a questão de ser uma política pública. Quando eu comecei a falar, eu falei da insuficiência das nossas redes de alta capacidade e a necessidade de expandir elas, e eu falei da necessidade de atrair capital, mas uma coisa, e o fato de isso ser uma política pública é fundamental, porque um projeto estruturante de mobilidade, você ter uma mobilidade realmente arrumada, ele não pode ser uma política de governo, ele tem que ser uma política de Estado. Não vai ser nada que a gente acha que possa ficar pronto rápido, em 4 anos, e aí você muda a orientação. Isso não faz sentido. E a consequência que a gente tem disso é isso que a gente vive hoje aqui. Quer dizer, a gente tem cidades gigantes, pessoas que vivem mal nelas ou se deslocam mal nelas, porque a gente não tem uma estrutura de mobilidade adequada para essa situação. A gente sabe que a urbanização no Brasil foi muito rápida, mas isso não desobriga a gente de tentar correr atrás desse prejuízo e dar a estrutura digna para essa coisa. E não é escolher trilho ou ônibus, é escolher o certo, o corredor certo, o modal certo. Para muitos corredores é um absurdo você dizer que tem que ter trilho. Tem que ter ônibus, tem que ter o certo, mas tem que ter uma política correta. É isso. Obrigado. Obrigada. Ana? Oi.
estava aqui no mundo. Bom, concordo assim, plenamente com o que o Gilberto falou, acho que foi muito rica aqui a fala dele, e para mim, assim, para fechar, eu acho que a gente deveria, né, nós todos, né, precisamos desse tipo de debate, é muito importante, porque, de novo, a gente não tem uma solução, né, dele, como você colocou, então tem que vir do debate, né, da experiência, dessa troca que eu acho que é muito, muito rica, né. Nós ainda temos um sistema de transporte coletivo que a gente viu, mesmo com toda a queda que teve, ainda é insuficiente, né? Por isso que a gente, quando fala de transporte coletivo, a gente fala de níveis de serviço tão ruins, né? O Gilberto mencionou, o país rico é aquele onde as classes altas usam transporte coletivo, né? Então, porque tem qualidade de serviço, então tem oferta de serviço. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente aumentar essa oferta de transporte coletivo e trabalhar naquelas duas dimensões que eu estava falando, que a gente trabalha muito, que é conforto e segurança. Para atrair mais pessoas, para tirar pessoas do automóvel, para desincentivar o uso do automóvel, ainda mais automóvel sozinho, né? Então, assim, um grande efeito assim perverso que tem do automóvel, eu conheço, infelizmente, pessoas que já não tinham mais automóveis, que agora estão considerando em comprar um automóvel com medo dos efeitos da pandemia, mesmo sabendo que isso é uma situação transitória. Então, essa é um dado assim que nos preocupa muito e que a gente precisa trabalhar neles. E ter todos os esforços, como eu falei assim, abrir espaços nas ruas para a gente dar prioridade para o transporte coletivo existente já, né, e melhorar o nível de serviço do transporte coletivo existente, aí nesse caso principalmente ônibus. No caso da oferta de trilhos, tentar aumentar a oferta de transporte sobre trilhos, que isso, principalmente nas regiões metropolitanas, são muito importantes, né? E tentar, vamos dizer assim, inovar nos contratos para que os operadores tenham assim mais, vamos dizer assim, mais incentivos, né, para prestar um serviço de qualidade, mantendo a sua vitalidade econômico-financeira, vamos dizer assim, né, que seja público ou privado, que você mantenha os seus paradigmas, né, de sobrevivência empresarial, que é vital, né, não tem outro jeito. Então, era isso. Eu acho que também agradeço demais o convite aí a vocês da OAB, agradeço muito aí aos colegas aí, ao Sérgio, ao Gilberto, tá? Agradeço também a Manuela, ao Tiago, tá? Por todo o apoio que nos deram, e estou à disposição. Que puder contribuir, quando se tiverem ideias, a gente tenta viabilizar, vamos conversar, que assim, tem muito trabalho para fazer. Muito Sérgio. bom, muito grata. Sérgio? Muito obrigado, Lilian, obrigado, Ana, Gilberto, a Manuela, o Tiago, todos que nos assistiram até aqui, todas e todos que nos assistiram até aqui. Eu acho, em primeiro lugar, felicitar os organizadores pelo mês da mobilidade e por essa sequência, porque não há uma solução, como bem disse o Gilberto, simples e de curto prazo para a questão da mobilidade. A questão raiz estrutural está na seção sobre planejamento urbano. Eu costumo dizer, Lilian, quando a gente visita uma cidade que está congestionada, as linhas de ônibus e de metrô lotadas, o trânsito parado, é como estar diante de um paciente com febre. A doença não é a febre, a doença não é a linha de metrô superlotada. A verdadeira doença é um planejamento urbano mal feito ou sequer feito, e que desenhou a expansão das moradias para as franjas da metrópole e a concentração das oportunidades econômicas no núcleo central. Uma cidade assim, por mais que você ofereça linhas de metrô, ela nunca vai atender a demanda. Na verdade, se você aumentar a oferta de linha de metrô, você oferta moradia barata e a densa longe das oportunidades de emprego. A solução para o uso do automóvel, ninguém é contra, ninguém quer proibir, eliminar o automóvel, a gente quer dar mais racionalidade ao uso. Veja, a média de uso do veículo de São Paulo é de 1,1 passageiro por carro. Praticamente as pessoas andam sozinhas. Em distâncias inferiores a 5 quilômetros, que poderiam ser vencidas facilmente pela caminhada ou pela bicicleta, os modos de mobilidade ativa. E vocês previram uma sessão sobre mobilidade ativa. Então, estão de parabéns, estão cobrindo todos os temas.
O que eu penso num ano de eleições municipais é que nós, advogados, advogadas, cidadãos e cidadãs, nós precisamos ficar atento para como os postulantes ao cargo de prefeito pretendem abordar essa problemática. Se for para fazer exatamente o que vem sendo feito, investir na estrutura viária para carros, os mesmos modelos de contratação de transporte coletivo, não avançar na constituição da autoridade metropolitana, não avançar na eletrificação das frotas para reduzir a emissão de combustíveis, especialmente criar escala para o mercado de veículos elétricos, que é tão essencial num país que tem a matriz energética limpa como o nosso, a gente vai continuar daqui 4 anos fazendo um debate reclamando. A hora de intervir nesse debate é agora, participando das discussões com os candidatos a prefeito e vereadores e tentando fazê-los ver de que a mobilidade sustentável, a mobilidade ativa é a solução que protege o planeta das mudanças climáticas, e essa é uma agenda urgente, cria um desenvolvimento sustentável, que é aquele em que a gente consegue se satisfazer sem se apropriar do que pertence às futuras gerações, e promove a inclusão, diminuindo o tempo e custo de viagem para todos os concidadãos, todas as pessoas, homens e mulheres que vivem nas cidades. Acho que o tempo de agir é agora. Lilian, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a todos vocês e, Aveleda, faço minhas suas palavras. Eu acho que essa opção de todo setembro tratarmos da mobilidade é como cápsulas de informação para que as pessoas, de fato, possam cobrar daqueles que estão por vir, medidas que sejam efetivas com relação à cidade, né? Então, a gente precisa de um plano de governo que dialogue com com a Agenda 2030, com as 17 ODS, e que isso resulte, de fato, com uma melhor qualidade de vida e com uma cidade, de novo, mais amistosa e mais igualitária. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos, convidá-los para a gente aprofundar todas essas discussões que são provocativas, e a gente sabe que elas não têm um apetite político intenso, mas nós estamos propondo medidas efetivas, porque o problema está posto, todos nós conhecemos, sabemos, e agora é hora de agir. E para o ano que vem, novo mês da mobilidade, e eu espero que a gente possa estar discutindo pelo menos algumas tentativas de implementação de todas essas propostas que a gente tem falado há tantos anos. Então, muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a toda a equipe da UAB que ficou nos assessorando, a Manuela Camargo, mais o Tiago Tifaldi, que são ambos do Núcleo de Mobilidade. A Mariana Chiesa estava aqui com a gente, ela deu uma entrada, que comanda comigo, está junto comigo na Comissão de Direito Urbanístico. Bom te ver, Mariana. E agradeço a presença de todos. Esse evento vai ficar gravado, ele vai ser disponibilizado no canal de Cultura e Evento do YouTube da UAB, só que como a UAB está com um número grande de eventos, isso vai demorar um pouquinho, algo de torno de 20 a 30 dias, então quem não assistiu hoje vai poder assistir, assim que estiver disponibilizado a gente coloca nas redes. Então, mais uma vez, Sérgio, muito obrigada. Ana, muito obrigada. Jober, muito obrigada. Foi sensacional estar com vocês e espero que em breve a gente possa estar discutindo questões concretas para serem aplicadas nas nossas cidades. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. E com isso nós podemos dar por encerrado o nosso evento. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.